Dia! Hoje é domingo, 4 de maio, primeiro domingo do mês, e teremos live do livro da semana. Um pouquinho menos de um minuto aí para começar, vou testar o som. Vamos ver se está funcionando bem. Deixa eu arrumar aqui a parte técnica. Pronto, agora sim, pontualmente 10 horas, sejam todos bem-vindos. Hoje é o primeiro domingo do mês de maio, dia 4 de maio, e a live do livro da semana é o Bem-Estar Instantâneo, da doutora Olivia Rames, ou Rames, né? Mas acho que é Rames. Ela é uma pesquisadora fantástica, tem muitos TED Talks, tá? Procurem por aí o livro dela. E ela tem uma especialidade que são processos de saúde mental, mas ela também pesquisa pessoas, empreendedores, empresários de sucesso e acaba trabalhando, vou falar agora, assim, fazer rapidamente, né, um preâmbulo ali do livro e dela, mas ela tem essa preocupação de melhorar nossa qualidade de vida, trazer, como diz o título do livro, um bem-estar para nossa saúde mental, para nossa vida mais leve, mais próspera, mais feliz. E aí a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Eu vou tentar acelerar aqui porque uma hora é muito pouco. Vale a pena falar para vocês que a semana passada realmente não teve livro. Eu comecei a ler esse livro, é livro de uma semana, mas eu acabei tendo que me dedicar ao curso, dentre outras atividades, e não consegui terminar de ler. Mas ele é um livro muito gostoso, muito didático e muito fácil de ler. Parece que você está conversando com a autora, ela traz exemplos práticos, ela dá ideias. Então, assim, vale a pena ler, tá? Com bases em evidências científicas, então, a doutora Olivia Rames, pesquisadora de saúde mental da Universidade de Cambridge, passou a última década, os últimos 10 anos, buscando formas de reduzir a ansiedade, a depressão e o pânico. Nesse livro, então, ela compartilha dicas práticas para sairmos de 10 estados emocionais paralisantes. Cada capítulo é dedicado a um desses estados emocional e, dentre outras abordagens, a doutora traz soluções e alívio nos momentos de crise. Ela apresenta também estudos científicos por trás da psicologia dos humores e traz estratégias de enfrentamento para desenvolvermos a resiliência e nos sentirmos cada vez mais confiantes, assumindo então total controle da nossa vida. São 10 estados emocionais negativos estudados e ela traz aqui fontes de satisfação para cada um deles, pelo menos busca nos ajudar, né, nos auxiliar nesse sentido de, para cada um desses 10 estados emocionais alterados que ela estudou, ela traz aqui estratégias, resultados, exemplos e dicas práticas para que a gente possa se melhorar. A doutora Olivia faz, então, pesquisas há quase 10 anos, há mais de 10 anos já, né? Porque esse livro foi publicado em 2019. 2019? Peraí, deixa eu conferir aqui, porque eu tô lendo já o livro da outra semana. 2023, é recente. Esse livro aqui que é de 2019, ó. Esse aqui, 2023. Então, ela traz aí pesquisas recentes, né? Há 10 anos, após 10 anos de estudos. E sobre o que leva as pessoas a terem sucesso na vida e como essas pessoas de sucesso superaram as situações difíceis. E aí, então, nesse estudo, nessa pesquisa dela, ela descobriu que existem 10 tipos de padrões de pensamento e sentimento que impedem os indivíduos de atingirem o seu pleno potencial. E esses 10 tipos de padrões de pensamento e sentimento, eles geram 10 estados emocionais negativos. E isso muitas vezes é o que nos paralisa, isso é o que interfere, influencia as nossas emoções e muitas vezes faz com que a gente deixe de fazer o que a gente sabe que a gente tem que fazer pelo medo,
medo de errar, medo de se expor, enfim, tem vários fatores, a gente vai falar de algum deles aqui, mas eu espero que você, ao assistir a live, se sinta motivado, motivada a ler este livro, porque vale a pena. Este livro vai ajudar, então, você a identificar esses estados emocionais, além de identificar, vai te trazer estratégias, dicas de como superá-los e aprender a dar a volta por cima. Pois, se eles forem cultivados por muito tempo, podem causar impacto significativo no seu bem-estar, na sua felicidade. E esse impacto significativo, como são? Estamos falando de estados emocionais negativos, não serão tão positivos assim, ou não serão positivos. Então, é bom a gente estudar sobre isso, falar mais sobre isso, pesquisar mais sobre nós mesmos e como nós funcionamos para que a gente possa realmente superar, passar pelas adversidades, as dificuldades, os problemas e conseguir manter um bem-estar independente do momento crítico que a gente possa estar vivendo. Temos aqui um pacote de estratégias baseados na ciência e que abordam áreas-chave da vida. A mentalidade, a nossa vida social, nosso trabalho e as nossas dificuldades sociais, nossas dificuldades de relacionamento. Use para mudar o seu estado emocional quando as coisas ficarem difíceis e você precisar de um incentivo. Os capítulos, eles são estruturados no mesmo formato, são 10 e cada um tem 3 sessões. Essas sessões, elas são divididas da seguinte forma: a primeira, lê em caso de emergência; a segunda, um pouco de ciência; e a terceira, como lidar. São as estratégias práticas que ela traz dicas aqui para a gente aprender a superar essas dificuldades. Bom dia, Ivone, seja bem-vinda, que bom, que alegria ter você aqui com a gente. Eu vou mostrar aqui no livro, pegar um capítulo aleatório, para vocês verem essa estrutura das sessões, tá? Então, aqui ela tem, né, o nome, o título do capítulo, como é que funciona. A primeira sessão é leia em caso de emergência, então são dicas rápidas e práticas. Depois ela traz o processo da ciência, né, um pouco de ciência. E aí, então, a terceira, última sessão do capítulo, não menos importante, é a como lidar. Então, é onde ela traz as estratégias aqui, tá? Todos os capítulos são separados dessa forma. Isso faz com que a leitura se torne mais fácil, mais dinâmica e muito mais didática, porque a doutora Olivia, ela se faz compreender de um modo muito prático, muito provavelmente em função da experiência, né, da vivência dela, da prática dela. Ela, como professora, também palestrante, tem muita facilidade na comunicação. E realmente eu espero que você se motive a ler, porque é um livro muito gostoso e muito fácil e rápido de ler. E tem dicas preciosas para melhorar esse estado ou essa emoção negativa quando a gente está vivenciando, realmente passando por alguma dificuldade ou por algum desafio. Enfim, quaisquer que sejam as circunstâncias, você poderá encontrar neste livro soluções criativas, testadas, aprovadas e viáveis. Vamos então apresentar cada uma delas, são 10, né? Eu vou trazer aqui um resumo de cada capítulo, de cada uma dessas emoções, e vou falar das cinco estratégias, né, para cada um desses estados emocionais negativos que ela chama. Vou falar das 5 estratégias rapidamente, tá? No livro ela aprofunda, ela traz mais ideias, ela traz mais exemplos práticos que muitas vezes se assemelham à nossa realidade. Mas vocês sabem, eu tenho que fazer um corte, eu tenho que, né, tentar passar e motivar vocês a lerem o livro em apenas 1 hora. E, obviamente, esse corte, ele tem a influência daquilo que eu entendo, que eu acho que vai ser o mais importante, o suprassumo, a melhor parte, ou um resumo melhor feito do livro, para que a gente realmente trabalhe com uma qualidade de vida, para que a gente viva com mais prosperidade, com mais saúde, com mais bem-estar, que é o tema de hoje, e teremos, né, a ideia que a gente tenha uma vida mais leve, mais feliz, tá bom? No capítulo 1, então, é o capítulo da indecisão. Ela fala assim: está se sentindo indeciso?
e aí ensina como tomar decisões, tá? O objetivo, então, é aprender a tomar decisões com mais facilidade, se livrar do medo que o paralisa e parar de recorrer a outras pessoas para validar as suas decisões ou para escolher por você. Assuma o controle da sua vida e viva com propósito. Então aqui ela aprofunda bem, ela traz muito aquela questão da gente se moldar ao ambiente, querer agradar, mesmo fazendo coisas contra a nossa vontade, só para ser aceito pelo outro, ou porque fulano ou cicrano pediu ou gostaria que a gente fizesse daquela forma. Então, ela acaba trazendo ali vários exemplos que vale a pena e muitas vezes a gente se identifica, faz parte da nossa realidade. E aí ela fala assim: siga o seu primeiro instinto diante de decisões complexas. Ela pede para você confiar na sua intuição. A gente já fez live sobre intuição aqui, tá? Segundo estudos da Universidade de Amsterdã, quanto mais complexa a decisão, mais recomendável é deixar o seu inconsciente guiar você. Na verdade, eu também já fiz live sobre cérebro aqui, tem alguns livros que eu quero trazer, pesquisar, aprofundar mais esse funcionamento nosso cerebral, mas do pouco que eu já estudei, eu sei que a gente tem ali no cérebro algumas caixinhas que elas ficam com informações armazenadas. Então, há estudos e há pesquisas, e na minha opinião, né, esse de Amsterdã e talvez até outros que a própria autora, a doutora Olivia, possa ter estudado, o cérebro, nesse primeiro instinto, nessa primeira ideia, nessa intuição, quando ela vem, ele acessa essas informações numa rapidez de nanosegundos, numa velocidade que a gente muitas vezes não percebe. E a gente precisa começar a aprender a valorizar cada vez mais como ela fala aqui, essa instantaneidade, esse instinto, esse primeiro instinto de informação, principalmente frente às adversidades. A indecisão deixa qualquer um frustrado. A maneira como você toma decisões pode causar um impacto significativo na sua vida e determinar se você consegue realizar as suas tarefas ou se você fica paralisado. Então é esse ímpeto que faz você agir ou parar ou estacionar. Pode ser essa grande diferença entre aproveitar ou não uma oportunidade. Se você age, ou às vezes até se você reage, você pode, né, se dar por conta de estar em frente a uma oportunidade e aproveitar esse contexto. Ou não. Ou você pode paralisar, o medo pode te estagnar e você não vai aproveitar as oportunidades que aparecem na sua vida, inclusive frente às dificuldades, aos momentos mais difíceis, mais desafiadores, aonde você muitas vezes tem a oportunidade de aprender algo, de se reinventar, de ressignificar algum processo, alguma informação, alguma atitude, alguma conduta sua que pode ser melhorada. A doutora Olivia nos fala que há uma regra importante que ajuda a tomar decisões. É a regra do bom o suficiente. Eu adorei. Vou colocar aqui no meu painel, né, mais uma folhinha ali, mais um memo note ali, né, no meu bloquinho de memórias. Eu vou colocar esse bom o suficiente. É uma regra importantíssima para a gente procrastinar menos e para a gente sair desse momento de indecisão. Ela fala assim: adiar decisões sempre procurando algo melhor pode ser um obstáculo à felicidade. Mirar no perfeito é como correr rumo a uma linha de chegada inalcançável. Pensar em bom o suficiente pode nos salvar de uma vida de busca constante por algo que nem sequer existe. Já parou para pensar nisso? Eu achei fantástica essa técnica, eu adorei essa regra e eu vou levar para a vida. Foi o grande aprendizado da semana, dentre outros, claro, que o livro nos traz. As pessoas adiam decisões por medo. Em vez de basear as escolhas no medo e ficar sempre à margem, tente decidir com base no que você de fato quer na sua vida. Então,
esse saber o que querer, o que você está fazendo, por que você está fazendo, o seu propósito, faz uma grande diferença nesses momentos de indecisões, nesses momentos mais críticos. Da próxima vez que precisar tomar uma decisão e estiver com medo de fazer a escolha errada, saiba que, independentemente do que acontecer e do resultado da sua decisão, se você acertar ou se você errar, você ficará bem. É aquele ditado que na vida tudo passa. Então, não precisa paralisar frente ao medo. Somos mais capazes de suportar as tempestades emocionais do que nós mesmos pensamos ou imaginamos. E aí vem então as 5 estratégias para superar a indecisão, lembrando que devemos nos arriscar em vez de reprimir as nossas escolhas, e são estratégias que vão ajudar a gente a se tornar uma pessoa mais decidida. Primeira estratégia: aprenda a tolerar o risco. Lembre-se que toda decisão implica um risco. E eu gosto muito de falar que sempre quando a gente fala de decisão nas lives, sobre a palavra decisão em si, né? É uma cisão, é um corte. Você escolhe algo em detrimento de alguma outra coisa. Então, não precisa ter crise, né? Algo vai ser deixado para trás, ou para depois, ou para um outro momento, ou para nunca, né? Então, você precisa ter tranquilidade frente às suas escolhas e frente às cisões que você precisa fazer ao tomar uma decisão necessária. Lembrando, então, que toda decisão implica num risco. Aprenda a aceitar o fato de que a vida tem um elemento de imprevisibilidade. Fique feliz por ter conseguido se decidir e não por ter tomado a decisão correta. Então, ela traz muito, não só nesse capítulo, mas praticamente no livro todo, ela fala, né, de formas diferentes esse processo da ação. Acho que todo médico, todo neuropesquisador, todo psicólogo, psiquiatra, eles tendem muito a trazer para a gente esse senso de responsabilidade, de comprometimento para agirmos, né? E aí ela traz aqui que qualquer que seja a decisão, é melhor que ela seja tomada, e ainda que não seja a mais adequada naquele momento, ainda que você não tenha o resultado esperado, você pode tomar novas decisões, refazer, reconstruir, reconstituir novos caminhos, como ela vai falar mais para o final do livro, a gente vai falar essa questão, né, de escolher o caminho, mas você precisa agir, né? Então essa frase aqui eu gosto também dela. Fique feliz por ter conseguido se decidir e não por ter tomado a decisão correta. É claro que a gente vai trabalhar para tentar ser o mais assertivo possível, né, nas nossas escolhas, frente às oportunidades, aos próprios desafios, mas é fazendo que a gente aprende a fazer melhor, né? A especialidade, a gente se torna especialista naquilo que a gente repete, naquilo que a gente faz muitas vezes. E isso não é diferente frente às nossas escolhas e às nossas decisões. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Segunda estratégia para superar a indecisão: mude o foco e celebre a determinação. Treine tomar decisões mais rapidamente. Terceira, o que lhe dá energia? Pergunte-se o que faz você vibrar, o que te brilha os olhos, o que faz você mudar instantaneamente de posição, de sentimento, de emoção. O que você gosta de fazer, o que lhe dá satisfação e o que lhe parece gratificante tem que estar na sua cabeça a todo momento, na sua mente, nos seus pensamentos, para balizarem aquilo que você vai sentir com mais constância. Quarta estratégia: pense no que você faria se não soubesse que não pode falhar. Faça essa pergunta a si mesmo e haja a partir dessa grande reflexão. Concorda? Se você considerar que você não pode falhar, você vai tentar e tomar a decisão mais assertiva, ou que te parece mais assertiva para aquele momento? Então pense sobre isso. Também não vá tomando decisões, fazer só por fazer sem pensar, sem considerar o contexto, as pessoas envolvidas. Mas você precisa agir. Então pense
no que você faria se soubesse que não pode falhar. E faça, não paralise. Não é para gerar o medo e de não errar, de não falhar e você paralisar. Não, é para você fazer ou tentar fazer da melhor forma a primeira vez. Quinto, aperte o botão de reiniciar a sua vida. Recomece do zero quantas vezes forem necessárias. Adote novos hábitos para iniciar a reconstrução. Outras oportunidades virão. Aperte o botão de reiniciar e dê o primeiro passo à frente. Então, ainda que lá na primeira, né, ela fala que o importante é decidir, mesmo que não seja a decisão correta, você pode e deve apertar esse botão de reiniciar aí, recomeçar do zero quantas vezes forem necessárias. Ou recomeçar do 11º, do 25º, da onde você parou, da onde você precisar continuar num novo formato, fazendo as ressignificações necessárias e construindo novas oportunidades e novas frentes de atuação. Bom dia, meu bem, seja bem-vindo. Muitas vezes temos medo de tomar decisões devido ao medo de fazer a escolha errada. Devemos aprender a aceitar que, às vezes, as nossas decisões não surtirão o efeito esperado. Lembra que ela fala lá da imprevisibilidade, né? Quanto mais praticarmos a tolerância aos riscos que vêm com as escolhas feitas, mais fácil será decidir. E aí a gente entra num círculo ou num ciclo virtuoso, tá? Vamos então para o segundo capítulo. Já passaram-se 20 minutos da nossa live, ainda faltam 9 capítulos, então eu vou acelerar e vou correr aqui. Vocês fiquem à vontade para interagir, para perguntar, para dar exemplos ou para comentar pelo chat que eu leio aqui, tô com o computador aqui do lado e passo para o pessoal as informações que vocês quiserem compartilhar, tá bom? Capítulo 2. Sentindo-se desmotivado? Como executar as suas tarefas. Abrir mão de executar tarefas perfeitamente vai diminuir o seu estresse e ajudar a vencer a procrastinação e a se motivar. Resista aos devaneios. Pare de pensar em coisas que não têm nada a ver com a tarefa que precisa ser executada. Foco, né? Redirecione a sua mente ao que você precisa fazer. Adiar não funciona por muito tempo. O adiamento crônico pode ocasionar estresse, o que por sua vez pode enfraquecer o seu sistema imunológico. E ainda pode causar arrependimento, porque não aproveitamos todo o nosso potencial e perdemos oportunidades. Aqui eu não vou conseguir aprofundar muito, mas ela faz e traz correlações o tempo todo da nossa manifestação através do nosso corpo biológico, do sistema imunológico, da nossa mente, da nossa racionalidade, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa energia, desse fazer e desse agir que ela fala o tempo todo. As pessoas têm mais potencial do que imaginam, mas a interferência constante dos seus pensamentos negativos atrapalha. E eu diria que atrapalha muito. É preciso virar esse jogo e minimizar a interferência das ideias negativas que afetam diretamente o nosso desempenho na vida. Fuja do mito "vou estar mais disposto amanhã". É o maior mito a respeito da procrastinação. Sempre pensamos que teremos mais vontade de executar as tarefas depois, mesmo quando sabemos que não é essa a verdade por experiência própria. Quantas coisas você deixou para fazer depois, por preguiça, por falta de vontade, e nunca foram feitas? Então, fuja deste mito. Faça o que você tem que fazer agora. Aquilo que você precisa e você sabe que tem que fazer. Acreditamos que teremos mais motivação para trabalhar depois, mas quando depois chega, continuamos tão desmotivados quanto antes. Então, não existe fórmula mágica, não existe varinha de condão, passe de mágica que faça com que as coisas aconteçam sem que a gente tome as atitudes necessárias para que elas aconteçam. Então também vamos parar de dourar a pílula, de achar, né, que alguém vai fazer alguma coisa por nós. Não vai. E ela fala isso aqui no livro em algum momento. Conhecimento é poder.
Como você sabe que provavelmente não se sentirá mais disposto ou feliz para executar suas tarefas depois, pode começar agora. Agora não, depois da live, daqui a pouco, tá? Mas comece hoje, comece já. Pode executá-las mal, inclusive. Nesse capítulo ela fala muito de fazê-las mal, ou seja, fazer do jeito que você conseguir para depois ir aprimorando. Senão você vai acabar procrastinando e não vai fazer querendo fazer da maneira perfeita, da maneira mais adequada de cara. E aí entramos já nas 5 estratégias para vencer a procrastinação e se motivar. Primeira, faça mal. Não se preocupe em tentar fazer um bom trabalho, nem pense no resultado final. Tentativas ruins acabam funcionando. Faça mal o que tiver que ser feito e você pode muito bem voltar mais tarde para aprimorá-lo. É aquele velho ditado, feito é melhor do que perfeito, né? Então, resume essa primeira estratégia para vencer a procrastinação. Segunda estratégia, conviva com o desconforto. Eu diria, aprenda a conviver com o desconforto. Depois de começar, você pode desenvolver o hábito de agir. Treine a sua tolerância a sentimentos desconfortáveis ao se sentar para trabalhar. Os sentimentos passarão porque são transitórios, tá? E aí no livro ela aprofunda essa questão do desconforto, de fazer errado, de se expor, de não fazer. Então, trabalha com isso da imprevisibilidade, das pessoas que não vão agir como você espera ou gostaria. Então, são muitas variáveis que geram ou podem gerar um desconforto na gente e que muitas vezes a gente não está preparado para lidar com essas situações. Terceira estratégia, mude o foco. Em vez de focar nas emoções desagradáveis, concentre-se naquelas de que você gosta. Quando escolhemos explorar o lado positivo, passamos a nadar com a corrente e não contra ela. Concentre-se no positivo e veja as coisas começarem a melhorar. E aí, gente, não acreditem nem em mim, nem na doutora Olivia, mas façam o teste. E aí eu vou falar por experiência própria. Só faz e vê como as coisas vão começar a acontecer e melhorar na sua vida. Quarta estratégia, desenvolva uma mentalidade de crescimento. Veja os contratempos como oportunidades e não fuja dos problemas. A mentalidade de crescimento é motivadora e pode servir de combustível para a ação. Agir é mais importante do que agir com perfeição. Quinta, faça meia hora de exercícios aeróbicos todos os dias. Eles podem aumentar significativamente o nível de felicidade. E quando estamos mais felizes, ficamos mais motivados. E aí, de novo, instala-se o ciclo virtuoso da ação, né? Do agir e das conquistas. Sempre que sentir desmotivado, procure desenvolver uma mentalidade de crescimento e partir para a ação. Em vez de mirar na perfeição, execute mal as suas tarefas, mas faça. Capítulo 3. Sentindo-se descontrolado? Como fortalecer o autocontrole. Quando não agimos por impulso, aprendemos a contornar os nossos pensamentos e sentimentos e temos a capacidade de nos controlar. Não queremos tomar decisões precipitadas e nem agir por impulso, mas precisamos fazer. Esse grau de autocontrole nos diferencia um dos outros. Então, tomar decisão, a decisão necessária, ter a ação, fazer o que precisa ser feito, sem essa impulsividade, com um grau maior de autocontrole, é o que faz a diferença entre as pessoas mais felizes, as pessoas de sucesso e as pessoas realizadoras, daquelas que só reclamam, só questionam e só cobram dos outros. Espere 10 minutos antes de ceder. Se sentir a tentação, espere 10 minutos. Controle aquilo que está ao seu alcance e mantenha os seus impulsos sob controle. Eu tenho uma técnica de não tomar decisão crítica antes de dormir 3 noites, né? E eu preciso esperar a poeira baixar. Eu às vezes fico muito... deixo o meu emocional pegar, fico muito acelerada e eu preciso controlar essa ansiedade. Então, é uma técnica aí que eu, dentro das minhas pesquisas, consegui identificar que depois da terceira noite eu já
é o tempo que eu preciso para voltar ao meu padrão normal num pico, quando acontece um pico aí muito alto de estresse, adrenalina, frente a uma tomada de decisão mais críticas, tá? Descubra qual é o seu padrão, né? O que você precisa. Mas, segundo a técnica da doutora Olivia, espere 10 minutos antes de ceder. Pelo menos isso. Com o autocontrole, moldamos ativamente a vida da forma que queremos. Somos capazes de regular a atenção e abdicar de prazeres imediatos na busca por objetivos de longo prazo. Pessoas com alto nível de autocontrole também tendem a ser grandes realizadoras. Tem a ver com cultivar uma visão e se manter fiel a ela diante dos obstáculos. Então, é aquele ditado onde desistir não é uma opção. Ter autocontrole também é benéfico para a nossa saúde mental. Sentir-se no controle de si mesmo e da própria vida pode ajudá-lo a compreender um mundo caótico e em constante transformação. Mas o autocontrole tem um custo. Toda vez que você usa o autocontrole, você paga um preço. Trata-se de um recurso limitado. Quando você se esforça para se comportar ou pensar de determinado jeito, o seu nível de autocontrole se esgota ou pode se esgotar. A boa notícia é que existe um jeito de proteger o autocontrole para reter um pouco mais de estoque de energia e não se cansar tão rápido. Esse jeito é: mude o seu ambiente. E aí a gente vai para as 5 estratégias, onde a primeira delas é exatamente esta forma para que você mude o seu ambiente. Remova do seu ambiente objetos que possam ser de tentação. O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso vale para objetos e para pessoas. Mude aquilo que está criando distrações ou tentações. Fazendo uma analogia aqui, aquela história da dieta. Quando você está fazendo dieta ou uma reeducação alimentar, você não pode ter doce em casa, você não pode ter muitos carboidratos ou alimentos que vão te testar, né? Que vão levar você à tentação de não seguir em frente no seu objetivo. Então, esse é o propósito de mude o seu ambiente, tá? E aí, nós estamos falando que esta dica, esta estratégia serve para coisas e pessoas. Afaste-se de pessoas que estão te distraindo ou estão te gerando tentações desnecessárias para desviar o seu foco de atenção. Segunda estratégia para melhorar o autocontrole: exercite os músculos do autocontrole. Quanto mais você exercitar e usar os músculos do autocontrole, mais ele se fortalecerá, tal qual o nosso músculo físico. No começo é difícil, sim, mas persistir aumenta a nossa força interior e fortalece o nosso autocontrole. Tome uma dose de emoção positiva. Terceira estratégia: tome uma dose de emoção positiva. Emoções positivas são uma fonte de energia. Pessoas que experimentam uma melhora no humor entre as tarefas persistem por mais tempo e conseguem se controlar melhor que aquelas que não têm essa dose de positividade. Quarta, concentre-se no custo de ceder à tentação. Nossa reação a quaisquer situações depende de como as percebemos. E nossa percepção depende em que escolhemos nos concentrar. Devemos escolher não ceder à recompensa instantânea e a nos controlar sempre que necessário. E eu diria sempre, né? Sempre necessário ter aí essa dose de autocontrole no nosso dia a dia. Quinta estratégia: corte a tentação pela raiz. É bem mais fácil cortar algo logo no começo do que deixar essa coisa crescer e depois ter que lidar com ela. O autocontrole é algo que pode ser praticado e melhorado. Você pode mudar por meio das suas ações. Quanto mais praticar, mais autocontrole você terá, como toda habilidade que a gente queira ou precise desenvolver. Capítulo 4. Sentindo-se estressado? Usando o humor para se recuperar. Algumas pessoas lidam bem com o estresse e preservam a saúde mental, enquanto outras ficam sobrecarregadas e não conseguem dormir à noite, chegando às vezes até a pifar. O humor pode ser um ótimo triunfo para lidar com o estresse. Use o lado engraçado da imaginação. Quando tiver dificuldades com alguém que está te estressando, comece a enxergar problemas estressantes sob uma nova luz.
reperspective e eles passam a parecer menos ameaçadores. Se for possível uma dose de humor, por experiência própria, eu digo que funciona. Faça o teste e depois você me conta. Encontre ou ligue para alguém que tenha uma postura positiva, porque as emoções são contagiantes. Quando nos cercamos de gente feliz, temos mais probabilidade de ficarmos felizes também. Se você se sentir o tempo todo tenso ou no limite e tiver uma superexposição a hormônios como cortisol, podem surgir problemas como depressão e doença cardíaca, e a sua memória pode ser prejudicada. No entanto, quando recorremos ao humor e começamos a rir, a nossa reação ao estresse pode se abrandar e liberamos endorfina. As endorfinas são o analgésico natural do corpo e ajudam a gerar uma sensação de bem-estar. Então, olha o contraponto, né? O paradoxo aí dos opostos. Se ao longo do dia você fica o tempo todo preocupado ou tomado por pensamentos negativos, isso aumenta o estresse e impacta a qualidade do seu sono, inclusive. O que fazemos ao longo do dia é tão importante quanto o que fazemos pouco antes de dormir. Ela traz essa frase porque ela fala desses impactos na qualidade do nosso sono e quanto que uma noite mal dormida pode prejudicar a nossa vida como um todo. E aí vem, então, 5 estratégias para vencer o estresse. Primeira, use o humor como um antídoto. Emoções positivas contribuem para o bem-estar e a resiliência, diminui o estresse e nos deixa mais alegres. O humor ajuda a afastar você dos seus problemas e oferece clareza de pensamentos. Treine essa habilidade. Segundo, dedique-se ao seu tipo de humor. Pessoas que lançam mão de um humor leve tendem a experimentar mais emoções positivas e menos sentimentos negativos do que aquelas que preferem o sarcasmo ou a ironia. Então, descubra qual é o seu padrão, qual é o seu temperamento e qual o tipo de humor que melhor se adapta para que você fique melhor. Terceira estratégia, procure os trocadilhos. Criar e manter uma postura mais relaxada em relação à vida e não levar tudo tão a sério. Começar a buscar jeitos de atrair o humor para a nossa vida. Então é aquela história de ver o lado bom, o lado positivo ou tentar minimizar o impacto estressante daquilo principalmente que a gente não pode controlar e ou não pode resolver. 4. Conheça o seu senso de humor. Quando descobrir o que atrai naturalmente, busque mais coisas desse tipo, faça mais vezes, se coloque em mais condições semelhantes a ela. Coisas que o agradam, separe um tempo para assistir coisas engraçadas, descubra como você mesmo pode ser engraçado, desenvolva o bom humor. Eu falo assim que um dos melhores aprendizados que eu tive há uns 15 anos, 15, 16 anos atrás, foi aprender a rir de mim mesmo, né? Nem sempre é possível, mas quando a gente consegue, realmente fica mais fácil ressignificar o momento crítico e fazer alguma coisa para sair daquele contexto desafiador. Quinta estratégia para vencer o estresse: mantenha as coisas engraçadas ao seu redor. Podemos nos treinar para ver mais graça nas coisas. Objetos à nossa volta afetam a nossa psique, ó, lá do ambiente que ela falou há pouco, e o nosso bem-estar mental. Por isso, é bom nos cercarmos de coisas que nos fazem sorrir. E aí, de novo, eu amplio, é bom nos cercarmos de coisas e de pessoas que nos fazem sorrir, ou melhor, que nos fazem gargalhar. O humor é um poderoso antídoto contra o estresse. Ele nos ajuda a criar um distanciamento do problema em questão e nos oferece um novo ponto de vista. Capítulo 5. Sentindo-se sobrecarregado, aprenda como se tranquilizar. Livre-se do entulho mental. Quando estiver se sentindo sobrecarregado, estabeleça um período livre de distrações. Isso esvaziará a sua mente e lhe permitirá realizar as suas tarefas, o que diminuirá consideravelmente o seu estresse. Ao se sentir sobrecarregado, você precisa arranjar maneiras de se tranquilizar. Quando sentimos que não estamos mais dando conta, ficamos irritados e temos vontade de chorar. Então, o que nós precisamos é nos tranquilizar. Precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. E aí, gente, não tem fórmula de bolo, não tem fórmula mágica. Você precisa identificar aquilo que é bom para você. O que faz você
se acalmar, se tranquilizar. O que faz, né, é o que você pode fazer por você mesmo para ter esse autocuidado e esse zelo consigo mesmo. Quando você se escuta e deixa de lado a autocrítica excessiva, o seu estado emocional começa a melhorar. Ao reduzir o ritmo, você se torna mais capaz de dar conta. Desenvolva a autoconfiança e conte consigo mesmo para se sentir melhor. Só você é capaz de mudar o seu estado mental e emocional. De novo, só você é capaz de mudar o seu estado mental e emocional. Respire e relaxe profundamente. Toda vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de respirar e relaxar. É quase que instantâneo. Desacelere a sua mente para poder lidar com a sobrecarga. E aí vem os 5 passos para enfrentar essa sobrecarga. Primeiro, aperte o botão de pausa. Quando estamos atrasados ou sobrecarregados, em vez de seguir em frente, devemos ficar parados. Não correr atrás de nada e nem pensar em tudo. E aí a gente vê um sequenciamento dos passos. Vai para o segundo passo, que é concentre-se no próximo passo. Depois de se permitir parar, recuperar o fôlego, você está pronto para se mover novamente. Escolha então apenas um item da sua lista para fazer e deixe todos os outros de lado. Não pense ainda no que precisa ser feito, no que ainda vai ter que fazer. Esquece a lista, pega uma coisa prioritária e vá fazer essa uma única coisa, uma coisa de cada vez. Terceiro, varra os pensamentos negativos para longe. Ao tirar da mente pensamentos preocupantes, escolher direcionar a atenção a uma única tarefa e pensar na sua conclusão, começamos a melhorar e começamos realmente a fazer o que precisa ser feito e concluir essa tarefa. Ficamos mais leves e isso nos dá força para seguir em frente, o próximo passo e depois o próximo e depois o próximo, sempre pensando em um de cada vez. Quarto, observe o comportamento da mente, não o conteúdo. Se ficarmos quietos por 1 minuto e notarmos que o nosso fluxo de pensamento ansioso e preocupante vem de uma mente agitada, as nossas percepções começarão a mudar. Só o fato de a gente prestar atenção nisso, a gente já vai começar a mudar. Ficaremos melhor e começaremos a ter paz. Quinto, seja gentil consigo mesmo. Muitas vezes, tentar dar conta de tudo nos leva a não fazer nada, porque nos sentimos sobrecarregados e estressados com a situação. Nesses momentos, seja gentil consigo mesmo. Faça o possível e dê o dia por encerrado. Não se sobrecarregue, não se cobre, não se martirize. Permita-se apenas parar e deixar tudo de lado. Quando se sentir pronto para recomeçar, concentre-se em uma coisa de cada vez. Capítulo 6. Sentindo-se ansioso? Como lidar então com os pensamentos difíceis? Livre-se do seu crítico interno. Palavras têm mais poder do que imaginamos. Abandone a sua autocrítica excessiva e fale consigo apenas como falaria com um amigo. Pensa assim, se você tiver que dar um conselho para um amigo que está passando pela mesma situação que você está, como você falaria? Pergunte a si mesmo o que você pode fazer agora mesmo para se ajudar. Isso vai lhe devolver as rédeas e mudar o seu foco, mudar a ânsia de querer resolver tudo ao mesmo tempo. Livre-se da ansiedade. Quanto mais esperamos para controlar a ansiedade, mais ela pode afetar negativamente a nossa saúde e a nossa vida, diminuindo até mesmo a nossa expectativa de vida. Os nossos pensamentos funcionam como uma espécie de profecia autorrealizável. Quanto mais você se considera socialmente inadequado, mais inadequado você se torna. Isso é para tudo, tá? Para o negativo e para o positivo. Então, escolha de que lado você quer estar. Você tem o seu jeito único de ser e é só você que pode fazer os outros rirem ou se interessarem por suas histórias. Concentre os seus pensamentos apenas no que deseja e não naquilo que quer evitar. Pessoas otimistas acreditam que podem moldar ativamente a própria vida por meio das suas ações.
e tendem a ter uma abordagem mais enérgica e diligente em relação à vida. Veem o que precisa ser feito e vão em frente. O ponto é que a forma como enxergamos os problemas nos permite levar a vida de um jeito ou de outro. Ser otimista pode ajudar. Eu diria que ajuda bastante. E aí vem 5 estratégias para se tornar mais otimista. Primeiro, seja impulsionado por objetivos, não por estados emocionais. O pessimismo pode estar ligado ao medo e à ansiedade. Quando as pessoas se sentem pessimistas, é difícil entrar em ação, porque são movidos por seus estados emocionais. Então, seja impulsionado por seus objetivos, pelo seu propósito, e não pelo seu estado emocional. Segundo, reduza os seus gatilhos de inveja. Nosso nível de otimismo pode ser determinado pelas pessoas que conhecemos. E é comum termos sentimentos negativos em relação a alguém que possui uma característica que gostaríamos de ter. Use isso a seu favor e aprenda com essa pessoa. Tome decisões diferentes antes de agir e veja o lado bom da vida. Terceiro, passe menos tempo com pessoas pessimistas. Lembre-se que as emoções são contagiosas e proteja-se de pessoas que só veem problemas e obstáculos na vida. Quarto, faça a si mesmo essa pergunta essencial sobre relacionamento. Pessoas com quem escolhemos passar o nosso tempo podem diminuir o nosso otimismo. Livre-se de quem vive o criticando de modo sutil e de quem te corrige o tempo todo. Não se molde ao que ela gostaria que você fosse. Alguém que vale a pena conhecer trata a todos com dignidade e respeito. Busque mais pessoas neste padrão para conviver, para estar ao seu lado. Quinto, energize o seu dia. Inclua nele algo que melhore o seu estado emocional e lhe dê energia. Ela fala lá no começo também, né, sobre algo que te dê energia, que você goste de fazer e que te motive. Seja otimista, alguém que vê o lado positivo das coisas. O copo meio cheio. Não é difícil chegar lá, porque o otimismo é algo que pode ser treinado e eleva a nossa autoestima. Capítulo 7. Sentindo-se solitário, como ter relacionamentos felizes. Veja o mundo de um ponto de vista diferente e estabeleça conexões com os outros. Fale com um desconhecido hoje e melhore o seu estado emocional. Não sofra de solidão. Solidão é a discrepância entre o número e a qualidade dos relacionamentos que gostaríamos de ter e daqueles que temos, né? E os que realmente temos. É um instinto básico de ter pessoas à volta para nos sentirmos seguros. Todos nós precisamos de um senso de pertencimento. A solidão afeta o seu raciocínio. Começamos a nos sentir inseguros quando ficamos solitários por muito tempo e esperamos ser rejeitados com mais frequência, e quando nos sentimos rejeitados, temos mais problemas com a autorregulação e o autocontrole. Fazer amigos não é algo supérfluo, é necessário para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, eu diria para a nossa saúde mental, inclusive. Muitas vezes a solidão está relacionada aos nossos pontos de vista. A boa notícia é que a nossa percepção pode ser mudada. Quando tomamos conhecimento de algo, podemos tomar medidas para corrigir a situação. Esforce-se para sair de casa e encontrar pessoas. Converse com um estranho se for preciso, encontre os seus amigos, seja mais sociável e menos solitário. E aí seguem as 5 estratégias para superar a solidão. Concentre-se no que você está fazendo, não em quem é. Foque nas medidas que está tomando para melhorar a situação. Comece a abandonar as percepções negativas que tem de si mesmo e foque nas ações positivas. Conecte-se com o outro sempre que puder e sempre que precisar. 2. Aceite que as pessoas reagem de forma diferente. O comportamento dos outros é imprevisível e você precisa aprender a aceitar isso sem levar para o lado pessoal. Já falamos sobre isso no começo também, né? Terceiro, mude a forma como escuta, não como fala. Para aprofundar os seus relacionamentos e estabelecer laços mais fortes, escute com o objetivo de compreender e não de responder.
Acolha o outro, né? Quarto, mude o foco. Pare de se concentrar em si mesmo e nos problemas que está lidando e passe a focar na outra pessoa. Quando dedicamos uma parte do nosso dia ao outro, nos distraímos de nossos problemas e a dor da solidão começa a se abrandar. E começamos a ver o que podemos fazer a diferença na vida da outra pessoa, o que melhora significativamente o nosso bem-estar. Quinto, treine se sentir bem sozinho. Precisamos aprender a nos sentirmos bem também quando estamos sozinhos, cercados de silêncio e sem ninguém por perto. É preciso que a nossa companhia seja agradável para os outros e para nós mesmos. E aí vem aquela pergunta, né? Se nem a gente está nos suportando, o que a gente está fazendo com as pessoas que se relacionam com a gente? Vale a pena pensar sobre isso. É difícil suportar a solidão, mas é possível tomar medidas para combatê-la. Os questionamentos que você faz a si mesmo, bem como as palavras que usa, têm poder. Elas ajudam a moldar a sua autoimagem, a forma como você se enxerga e quem você realmente é. Aí capítulo 8, né? Sentindo-se rejeitado, como superar a decepção amorosa. E aqui ela foca um pouquinho na relação do divórcio em si, da separação, mas eu gostaria de ampliar para todos os tipos de relações e separações, tá? Todas as decepções que a gente tem. Com o parceiro, com a parceira, claro, que é o que ela traz no livro, mas com as famílias, os amigos, colegas de trabalho, toda essas decepções podem nos trazer o processo da rejeição. Quando estamos sofrendo, uma forma eficaz de afastar a mente da dor é fazer outra atividade, aquela questão de mudar o foco. Ligue para alguém que possa conversar, alguém que você confie, avance, realize algo que o faça sentir que está indo em frente e mude de perspectiva. Dedique-se a um pequeno gesto de autocuidado. Faça algo por si mesmo, se agrade, né? Uma separação pode nos levar à ansiedade e à depressão, também a comportamentos autodestrutivos. Embora seja doloroso passar por uma separação, a explicação que você se dá para o término pode ter um impacto enorme no seu bem-estar mental, aumentando a sua autoestima ou levando à autodepreciação. Toda vez que passamos por uma situação difícil, não há dúvida de que o nosso estado emocional pode ser muito comprometido e que podemos ficar angustiados, mas conseguimos crescer quando somos capazes de atravessar essa fase. Então, isso também tem um lado bom. Uma separação pode aumentar a sensação de independência e ser uma oportunidade de redescoberta. Isso vale especialmente nos casos em que ficamos presos em uma relação tóxica que não nos permite crescer e muitas vezes nem percebemos que estamos nessa condição. Fins de relacionamentos pioram o nosso estado emocional, por isso, precisamos voltar para coisas que nos alegrem e que nos deem prazer e propósito em nossas vidas. E aí as estratégias para processar a dor da separação. Faça o exercício dos 3 benefícios. Após uma separação, pense em 3 benefícios extraídos da situação ou de estar com aquela pessoa. Quando procuramos o lado positivo das coisas e pensamos no que podemos tirar de uma situação dolorosa, a nossa saúde mental e o nosso bem-estar tendem a melhorar. Anote 3 aspectos bons e leia-os em voz alta para fixar. Desenvolva as qualidades que deseja em um parceiro. Compreenda melhor quem você é e o que você quer da vida. Quando nos tornamos felizes, é mais fácil atrair os outros. E quando você realmente se encontra e descobre o sentido na vida, o amor também aparece. 3. Aceite a fugacidade dos relacionamentos. Não podemos nos apegar às coisas e às pessoas, mesmo que elas nos façam felizes em determinados momentos. Devemos aproveitar o amor e as coisas boas quando elas estão com a gente. Então, libertá-los quando chegar a hora de se despedir. Ao abrir mão do apego, podemos caminhar a novas vivências. Quarto, encontre-se com amigos. Quando estiver na pior, saia e encontre seus amigos. Um estudo de Harvard mostrou que pessoas com relacionamentos fortes tendem a ser mais felizes. Quinto, use a compaixão como uma estratégia poderosa. É escolher deixar para lá depois que alguém lhe faz mal. Não esquecemos, porque levamos lições que aprendemos no passado para o futuro e elas nos moldam.
Acolhemos porque isso nos traz a sensação de paz e deixe ir. A forma como enxergamos e lidamos com a dor pode nos ajudar na nossa recuperação. Capítulo 9. Sentindo-se para baixo, como encontrar o caminho para o crescimento pessoal. Atravessar momentos difíceis pode ser extenuante. Precisamos lidar com a crise e fazer com que os períodos difíceis viabilizem a construção de uma estrutura interna mais forte e com um novo e melhor entendimento da vida. Reformule a adversidade. Adquira novos pontos de vista e aproveite mais as pequenas coisas da vida. Passar por uma dificuldade pode nos deixar mais resistentes e mais fortes. Tem um amigo que fala, né? O que não nos mata nos fortalece. Períodos difíceis podem nos transformar. Se quisermos manter nosso equilíbrio mental, precisamos reavaliar as nossas crenças, examinar melhor os nossos pressupostos, ressignificá-los e até substituí-los se necessário. Esteja aberto para uma nova compreensão da vida. Podemos muitas vezes perceber que somos mais fortes do que imaginávamos e podemos adquirir uma nova visão de mundo após superar a adversidade. Quando vivenciamos e superamos as dificuldades, muitas vezes não voltamos a ser quem éramos antes. Nós nos tornamos uma versão mais forte do nosso eu interior. Em geral, as mudanças costumam ser positivas a médio e longo prazo. 5 estratégias para se recuperar. 1. Não reprima as emoções. Tentar bloquear ou fugir dos sentimentos, represar a raiva, a frustração ou a tristeza acumulada pode afetar a sua saúde. Ao reprimir os sentimentos, pessoas tendem a ficar menos satisfeitas com a vida, o que deteriora a sua autoestima. 2. Escreva. Quando estamos passando por um trauma e escrevemos sobre ele, começamos a nos sentir melhor mental e fisicamente. A tensão diminui e passamos a funcionar melhor. 3. Converse com pessoas que passaram pela mesma situação que você está vivendo. Quando compartilhamos a nossa experiência com os outros, muitas vezes descobrimos como eles lidaram com acontecimentos semelhantes. Aprendemos sobre pontos de vista e crenças diferentes. 4. Faça atividade física. Gere liberação de endorfinas em seu corpo. Elas diminuem a percepção de dor e podem atuar como sedativos naturais, o que nos ajuda quando estamos passando por dificuldades. O fluxo regular de endorfinas o fará se sentir melhor. 5. Considere a espiritualidade. Compreender o que os olhos não veem pode ajudar em situações críticas e ser um catalisador de sabedoria e força. Embora seja ruim vivenciar emoções negativas, períodos complicados também têm um efeito de fortalecimento e podem nos ajudar a entrar no caminho de crescimento pessoal. A vida é imprevisível, mas existe uma certeza: as pessoas são mais fortes do que imaginam. Lembre-se disso o tempo todo. Capítulo 10, aqui nos últimos 3 minutos. Sentindo-se decepcionado? Como encontrar esperança? As fases mais difíceis da vida, quando nosso estado emocional está no seu pior momento, são aquelas em que ficamos mais vulneráveis. É nesses momentos que buscamos novas formas de atravessar a situação e encontramos esperança. Quando enxergamos um sentido nas dificuldades enfrentadas, pode ser mais fácil suportá-las. Precisamos desenvolver a capacidade de cuidar melhor de nós mesmos. Nossa rede de apoio pode ser formada por diversas pessoas, famílias, amigos, colegas de trabalho, até estranhos. E podemos recorrer a membros diferentes, a cada uma desses membros da rede de apoio, a depender da nossa necessidade e do nosso momento, do momento que a gente estiver vivendo. E aí seguem 5 estratégias para encontrar a esperança. 1. Ouça músicas inspiradoras. Ouvir música inspiradora e de qualidade diminui a ansiedade, alivia a dor e pode até ter efeitos positivos no seu cérebro. Bom dia, César, seja bem-vindo. 2. Viajar. Viajar para novos lugares pode estimular... Viajar para novos lugares pode estimular pensamentos e reflexões. Pode ajudá-lo a entender o que quer da vida e a perceber o que deveria abandonar. As pequenas coisas que não são importantes, mas perturbam o nosso equilíbrio mental com muita frequência. E aí ela fala que a viagem de um dia apenas pode surtir o mesmo efeito, tá? Acho que tem a ver também com aquela questão da gente mudar o foco. 3. Revisite as causas do sofrimento.
Precisamos rever o que nos afeta. E se algo nos deixa nervoso ou irritado, volte àquele momento e ressignifique o fato em si para que você possa seguir em frente ao superar aquele momento crítico. Quarto, reconheça que a felicidade é a paz de espírito. Felicidade é algo menos complicado, muito mais sutil e não depende de meios materiais. Ela vem da paz de espírito. Quanto mais cultivamos momentos que trazem calma e serenidade, mais felizes começamos a nos sentir. Quinto, ande descalço na grama. A conexão com a natureza pode nos trazer uma sensação de estabilidade ao prestarmos atenção nas percepções vivenciadas. Segurar na mão de alguém com certa frequência e acreditar pode tornar as suas quedas um pouco mais suportáveis. Confie no poder e na força das amizades verdadeiras. E levantar-se passa a ser algo possível. Pontualmente 11 horas, para a gente encerrar, eu vou deixar uma frase aqui da própria autora, doutora Olivia Rames. Existe um outro caminho, um caminho que permite que você dê a volta por cima, independentemente do estado mental em que esteja, e se torne quem deseja ser. Encontre o caminho que funcione para você. Beijo grande, bom fim de domingo a todos. Esse foi o livro e nos vemos no primeiro domingo de junho, tá? Durante a semana eu vou publicando no feed para vocês os livros da semana conforme eu for lendo. Uma excelente semana, um mês de maio maravilhoso a todos e até o primeiro domingo de junho. Beijo grande!